Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma pergunta campeã, daquelas que chegam assim de balde, vocês adoram, é uma pergunta super comum. Com que idade eu devo abrir uma conta no banco para o meu filho ou para minha filha? Então, se você também tem essa dúvida, fica aqui comigo até o final, mas antes disso, curte esse vídeo lá, aperta o joinha para ele chegar a mais pessoas, se inscreve aqui no canal para garantir que você e os outros filhos vão se formar inteligentes financeiramente. Vamos lá? Então vamos falar dessa pergunta super comum que deixa muitos pais preocupados e tal. Primeira coisa é que você precisa observar o seu filho. Eu não vou te dar uma resposta X anos. Eu vou te dar uma resposta que vai te ajudar antes de X idade. Mas eu não vou te dizer que é com essa idade que você precisa fazer isso. Por que que não, Luísa? Ora, é fácil, porque nenhuma criança é igual a outra. A gente precisa observar o tempo da criança. Não adianta, também até é uma coisa super comum, né? Vocês veem aí, especialmente lá no meu Instagram, se você não me segue ainda, depois dá uma olhada lá, porque eu critico muitas pessoas que falam muito, meu filho faz isso, meu filho aquilo lá. Por que que eu não gosto desses exemplos? Porque a gente não pode basear em uma criança, ou duas, ou três. A gente precisa pensar na teoria, a gente precisa pensar em todas as crianças pra gente dar uma dica. Então, você vai perceber que eu não gosto de falar tanto exemplos do meu filho. Eu prefiro pensar na teoria, em coisas que se aplicam a todas as crianças. Então, vamos lá. O que você precisa observar? Presta atenção nos primeiros contatos. Se você não assistiu a outros vídeos desse canal, depois se diverte aí, navega, promove, faz com que ele tenha contato com o dinheiro físico primeiro, promove experiências, deixa ele errar, deixa ele gastar coisas que talvez você nem concorde. Procura ajudá-lo a separar o dinheiro. Esse dinheiro aqui é para você gastar com o que você quiser. Esse aqui eu recomendo que você não gaste, deixa guardado. Isso aqui é para uma coisa que você quiser guardar para comprar. Esse outro dinheiro aqui a gente vai guardar para mais para frente mesmo, para um dinheiro aí para o seu futuro e tudo mais. Quando todas essas etapas já tiverem atingidas, quando você já chegou lá na doação também, quando ele já encontrou formas de conquistar o próprio dinheiro, que não seja só o dinheiro que recebe do avô, da avó, da mesada, do que for, depois de tudo isso, quando esse dinheiro do terceiro potinho, vou deixar aqui embaixo a recomendação de como lidar com o dinheiro que chega, que pode ser da mesada ou não. Vou deixar aqui na descrição do vídeo como cuidar desse dinheiro antes da etapa de abrir a conta no banco. Quando você chegou nessa etapa, percebeu que o seu filho já está super bem, é do interesse dele, ele curte, é do seu interesse também, a família conta isso, aí você pode então passar para a etapa de abrir uma conta no banco. Isso pode acontecer, não sei, com 7 anos, com 9 anos, não sei. A idade aí que o seu filho se interessar. Antes disso, muito antes, assim com 5 anos, eu acho um pouco cedo, porque você vai ter que ficar chamando ele para uma tela para ele acompanhar o extrato, para ele acompanhar o que aconteceu e tudo mais. E aí eu acho que já não é tão interessante assim. É mais interessante que ele vivencie mais tempo, nesse caso, o dinheiro em papel, porque daí ele vai ver que acaba e tudo mais. Depois que já passou essa etapa, quando chegar lá por 9, 12 anos, aí chegou a hora. Mesmo se você ficou pouco tempo nessa experiência aí de lidar com o dinheiro em papel, chegou a hora, é importante. Por quê? Já comentei aqui com vocês também. Hoje em dia, por que se fala tanto da importância de começar a educação financeira cedo? De começar a discutir esse tema antes do que acontecia com as outras gerações? Porque o dinheiro digital, ele é uma espécie de pegadinha. A gente não vê ele indo embora, as pessoas não acompanham com tanta frequência a conta, né, o que está acontecendo com o dinheiro, e aí a gente vai gastando, não vê a finitude do dinheiro como acontece com o papel, e aí, por consequência, as pessoas vão se endividando. Então, existem estudos muito sérios de universidades e instituições internacionais e nacionais que mostram que as crianças que com 15 anos já administram contas bancárias tendem a ter um desempenho melhor na vida adulta. Elas conseguem entender essa questão de administrar, de acompanhar, perceber que no banco o dinheiro também acaba e tudo mais. Então, nesse caso, quando chegar lá pelos 12, 13 anos, aí eu falaria para você, chegou a hora de abrir uma conta no banco, sim. O ideal é você observar desde antes
como é que a criança está administrando o dinheiro, porque na verdade a diferença é pequena, é só acessar uma página, né? Que isso que significa ter uma conta no banco. Então, o que é importante é você promover que ela administre o dinheiro. Quanto antes você oferecer a ela essas oportunidades, antes a criança vai se interessar por que é o banco, e aí você propõe a ela que converse. Como é que o banco ganha dinheiro? É por caridade que ele guarda o nosso dinheiro lá? Não, entendi. Então como que ele faz? Como que ele ganha dinheiro? E aí a gente vai explicar que para abrir uma conta no banco a gente vai ter que gastar sim um dinheirinho. Se você não conseguir vincular de alguma maneira, se o gerente não gostar muito de você porque você é um pai muito promissor, talvez ele faça uma conta lá sem taxas. Mas explica tudo isso para ele, leva ele junto. E como a gente estava falando, né, de dividir o dinheiro em 3 ou 4 partes, pega essa parte do longo prazo que ele já tenha guardado um pouquinho em casa e aí leva ele junto com esse dinheiro para abrir a conta no banco. Isso é o mais bacana, e aí ele vai perceber que aquele dinheiro que ele tinha agora aparece em número lá na conta do banco. Então eu espero que tenha te ajudado. Minha resposta chave aí para essa sua pergunta é: no máximo com 13 anos, o ideal com 12 anos, até lá já ter aberto. Não significa que tenha problemas de você abrir antes. Só observa se a criança está interessada, se ela se envolveu, se é do seu interesse também, se você vai ter disposição de ficar mostrando para ela uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, como é que tá o extrato, se ela gastou, como é que não foi, o que aconteceu. No começo até é legal que seja com mais frequência ainda, para ela perceber. Tá passando ali o dinheiro no débito, mas aquilo ali tá sendo descontado naquele dinheiro que tá lá no banco. Então, no começo, com uma frequência maior, depois pode ir diminuindo. Combinado? Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ajudar vocês. Obrigada, um abraço e até a próxima!